Eu sempre achei que traição fosse algo que a gente sentisse chegando, como uma mudança sutil no vento, um arrepio percorrendo a pele, um desconforto inexplicável que sussurrasse aos nossos instintos: tem algo errado. Mas, olhando para trás, percebo que a pior parte não foi a traição em si. Foi o fato de que eu, burra e sonhadora, nunca senti absolutamente nada. Naquela tarde, a casa estava cheia de um silêncio cortante. Eu tinha acabado de sair do banho, enrolada em uma toalha, com o cabelo pingando nas costas, quando ouvi o barulho da porta se abrindo. Henrique tinha chegado do trabalho mais cedo, coisa que, na época, eu ainda considerava uma sorte. Mal sabia eu. Ele me chamou da sala, a voz leve, quase casual. Amor, me empresta seu celular rapidinho? O meu travou aqui. Eu, distraída, nem pensei duas vezes. Meu celular estava carregando no criado mudo. Peguei e entreguei a ele com um sorriso cansado. Na pressa de mostrar algo, ele esqueceu de travar o próprio aparelho, que ficou sobre o sofá, desbloqueado, com a tela acesa, exibindo o que, num primeiro momento, não fez sentido para mim. Mas segundos depois, a imagem se cravou em meu cérebro como uma lâmina, o papel de parede, antes uma foto nossa no dia do casamento, ele sorrindo nervoso, eu rindo de olhos fechados, havia sido substituído. No lugar da nossa história, uma nova imagem, a assistente dele, Natália, em um biquíni vermelho vulgar, em uma pose forçada de espontânea. Eu fiquei congelada, sentindo uma sensação que misturava náusea, incredulidade e raiva rasgando meu peito. Tentei manter o rosto neutro. Eu precisava ver até onde aquilo iria. Que foi? Henrique perguntou, percebendo minha quietude. Nada, respondi, devolvendo o celular como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, um furacão já se formava. A primeira faísca de consciência me atravessou, ele não apenas estava me traindo, ele estava esfregando na minha cara. Trocar o papel de parede por uma foto dela, era um recado. Um recado covarde, silencioso, mas ainda assim um recado. Naquela noite, ele dormiu feito uma pedra ao meu lado. Já eu, passei horas acordada, encarando o teto, sentindo uma angústia tão física que me custava respirar. Às 4 horas da madrugada, levantei e fui até o armário onde guardávamos coisas de valor. Meu apartamento. Meu lar. Minha vida. Tudo construído antes mesmo de Henrique aparecer. E eu tive a lucidez de, anos antes, instalar câmeras de segurança, um sistema discreto, pensado mais por paranoia do que por necessidade. Na época, ele riu de mim. Agora, quem ri era eu. Com mãos firmes, conectei o sistema pelo notebook e comecei a rever as últimas semanas de filmagens. E lá estavam eles. Natália entrando pela porta da frente com a chave reserva que ficava escondida no vasinho de plantas, o mesmo que Henrique jurou nunca ter usado. Risadinhas abafadas. Bebidas da minha adega sendo consumidas. Roupa sendo tirada às pressas no meu sofá, no meu chão, no meu quarto. A primeira reação foi uma vontade cega de destruir tudo. Mas eu não ia dar esse gosto para eles. Eu não era como Henrique. Eu não era como Natália. Eu não era como todos aqueles que achavam que poderiam passar por cima de mim sem consequências. Foi naquele momento, com os olhos queimando de raiva e a alma em brasa, que nasceu minha decisão. Eles iriam pagar. E eu não daria a eles um aviso sequer. Organizei os vídeos em pastas, marquei datas, montei uma linha do tempo. Eu queria tudo detalhado, irrefutável. Então, comecei a arquitetar algo maior. Algo que não fosse apenas uma resposta, mas uma sentença. Na semana seguinte, os pais de Henrique, Dona Carmen e seu Alfredo, nos convidaram para um jantar na casa deles. Seria uma noite para comemorar o aniversário de casamento deles, e Henrique insistiu que eu fosse. Eu aceitei. Com um sorriso que mal consegui conter. No sábado, eu me arrumei com uma calma quase fria. Coloquei um vestido vermelho, maquiagens suaves e cabelos soltos. Peguei o pendrive onde estavam os vídeos. Coloquei na bolsa como quem leva uma arma carregada. Henrique, na maior cara de pau, veio me abraçar pelas costas enquanto eu passava batom. Você está maravilhosa, sussurrou, beijando meu ombro. Se ele soubesse... O jantar começou como todos os jantares de família, conversas triviais, risadas falsas, toques de taças.
Henrique fazia questão de me exibir como um troféu, falando das viagens que planejávamos, dos futuros filhos que teríamos. Eu apenas sorria, balançando a cabeça, contando os minutos. Depois da sobremesa, quando todos já estavam mais relaxados, pedi licença e conectei o pendrive à TV da sala. Trouxe um vídeo especial para vocês hoje, anunciei, a voz doce. Todos sorriram, animados. Pensaram que seria um vídeo nosso, de viagens ou momentos especiais. Então, a tela acendeu. E o inferno começou. A imagem de Henrique e Natália se amassando no meu sofá invadiu a sala. As risadas sumiram. As taças pararam no ar. Dona Carmen arregalou os olhos, a mão trêmula tapando a boca. Seu Alfredo ficou roxo de raiva antes de se levantar de um pulo. O silêncio durou segundos. Mas a explosão foi instantânea. Canalha! Gritou o velho, estalando um tapa tão forte no rosto de Henrique que eu pude jurar ter ouvido o estalo. Henrique cambaleou, os olhos arregalados, sem entender. Você está excluído do meu testamento. Berrou seu Alfredo, cuspindo as palavras como se fossem veneno. Dona Carmen ainda tentou murmurar algo, mas a vergonha a deixou muda. Eu, então, peguei minha bolsa com a mesma serenidade de quem finaliza uma obra-prima. Henrique tentou me alcançar, os olhos marejados, a boca balbuciando palavras desconexas. Amor, espera, eu posso explicar. Eu sorri, um sorriso que não alcançou meus olhos. Explique para Natália, respondi, e saí, deixando a porta aberta para que todos pudessem ver quem, de fato, Henrique era. Naquela noite, recebi mensagens, ligações, ameaças de que ele podia mudar, ele se arrependia, ele me amava de verdade. Apaguei todas. Minha vingança ainda estava apenas começando. E eu faria questão de torná-la memorável. A primeira ligação dele veio no meio da madrugada. O toque estridente rompeu o silêncio do meu novo apartamento, um lugar que eu alugara às pressas, mas que já carregava o cheiro fresco de liberdade. Eu olhei para o visor iluminado pelo número dele e não atendi. Na manhã seguinte, encontrei 27 ligações perdidas. Sorri enquanto misturava meu café com calma, sentindo pela primeira vez em muito tempo que eu não devia absolutamente nada a ninguém. Henrique não sabia, mas quando eu fechei a porta atrás de mim naquela noite de exposição pública, eu também fechei o capítulo da nossa história. Para sempre. Mas ele, pobre coitado, ainda acreditava que poderia desfazer o que estava feito. Ele me mandou mensagens dizendo que estava destruído, que eu não sabia o que estava fazendo, que foi a pior decisão da vida dele. Eu li cada palavra com o mesmo interesse de quem lê a bula de um remédio genérico, nenhuma emoção, só a confirmação do óbvio. Naquela manhã, antes de sair para trabalhar, decidi alimentar a esperança dele. Respondi com um simples: vamos conversar. Hoje à noite. Era mentira, claro. Henrique, agora sem herança, sem apoio dos pais, que, para meu deleite, me enviaram flores pedindo desculpas pela atitude do filho e com um salário que mal sustentava seu próprio carro de luxo, estava desesperado. Era previsível. Quando o ser humano é privado daquilo que acha garantido, é que se revela de verdade. E Henrique revelou-se pequeno. Mesquinho. Medíocre. No final da tarde, recebi uma mensagem dele confirmando que passaria para me buscar às 19 horas. Ri sozinha. Eu sabia exatamente o que fazer. Vesti-me com uma simplicidade calculada, calça jeans, blusa preta, cabelo solto. Um visual que misturava casualidade e distância. Eu queria que ele sentisse a frieza da minha presença. Às 19 horas em ponto, o interfone tocou. Henrique está aqui, disse o porteiro, sem esconder a voz enojada. Pode mandar subir, respondi, sabendo que eu não abriria a porta. Fiquei atrás da porta, escutando enquanto ele batia, chamava meu nome, implorava por alguns minutos da minha atenção. Deixei-o ali. 20 minutos. Quando o som dos passos dele se afastou, abri a porta só o suficiente para ver pela fresta. Henrique, cabisbaixo, os ombros caídos, parecia um menino que perdeu o brinquedo favorito. Mas eu sabia que ele não sentia falta de mim. Sentia falta do conforto. Da estabilidade. Da imagem social que nosso casamento oferecia.
Voltei para o sofá, abri uma garrafa de vinho, coloquei uma música suave e fechei os olhos, saboreando a vitória em pequenas doses. A verdadeira revanche, no entanto, ainda estava por vir. 3 dias depois, Henrique apareceu no trabalho. Sim, ele teve a audácia de me seguir até lá. Eu estava saindo do prédio, em direção ao estacionamento, quando vi seu carro parado na rua, a lataria ainda brilhante, mas já começando a acumular pequenas marcas do abandono. Ele desceu assim que me viu, os olhos vermelhos de quem não dormia havia dias. Por favor, Amanda, me escuta. Só me escuta. Atravessei a rua como se ele fosse invisível. Não pronunciei uma palavra. Ele correu para me acompanhar. Eu fui um idiota. Exclamou, alto bastante para chamar a atenção dos pedestres. Eu não sabia o que estava fazendo. Aquela mulher, ela não significa nada para mim. Continuei caminhando, sentindo os olhares curiosos cravados em nós. Você é tudo que eu tenho, ele choramingou, tropeçando nas próprias palavras. Eu perdi tudo, tudo. Parei. Finalmente virei para encará-lo. A máscara dele caiu de uma vez só, a barba mal feita, as olheiras profundas, o terno amarrotado, tudo nele gritava desespero. E foi naquele segundo que eu entendi, ele nunca me amou. Amou o que eu representava. Amou o que eu proporcionava. Era o tipo mais miserável de amor. Inclinei a cabeça levemente e perguntei, com uma calma que parecia estrangular cada sílaba. E agora? Você quer voltar por amor ou porque ficou sem teto e sem mesada? O rubor subiu em seu rosto como uma labareda. Ele abriu a boca, mas não havia resposta honesta possível. Sorri de lado, um sorriso gelado, cortante. Não se preocupe, Henrique, continuei, a voz como veneno doce. Eu já planejei o que fazer com você. Deixei-o ali, parado no meio da calçada, atônito, enquanto eu me afastava. Naquela noite, comecei a colocar em prática a segunda fase do meu plano. A primeira coisa que fiz foi agendar uma visita com a chefe de Henrique. Sim, eu sabia o suficiente para destruir sua carreira. O suficiente para obrigá-lo a assistir, impotente, à ruína que ele mesmo cavou. Mas eu queria mais. Eu queria que ele se culpasse. Eu queria que ele se quebrasse. Por isso, joguei com paciência. No dia seguinte, mandei flores para a mãe dele, Dona Carmen, com um bilhete. A vergonha de um filho é a dor que nenhuma mãe merece. Meus sinceros sentimentos. O efeito foi imediato. Henrique foi proibido de pisar na casa dos pais. As portas da família se fecharam na sua cara de forma irrevogável. Enquanto isso, eu espalhava, sutilmente, as provas da traição entre nossos conhecidos. Através de perfis anônimos, enviei os vídeos para grupos de amigos, colegas de trabalho, clubes sociais. Em poucos dias, a reputação de Henrique virou cinzas. A assistente, Natália, também não saiu ilesa. Após as gravações vazarem, ela perdeu o emprego e se tornou alvo de chacotas nos corredores da empresa. Nenhum deles imaginava que aquela era apenas a superfície. A cada mensagem suplicante que Henrique me enviava, eu respondia com silêncio. E, nas noites em que o peso da vingança parecia ameaçar meu peito, eu me lembrava, quem optou pela destruição foi ele. Eu apenas carregava a tocha. Uma semana depois, o golpe final da segunda fase chegou. Naquela sexta-feira, Henrique apareceu novamente no meu prédio. Mas desta vez, não para implorar. Ele estava acompanhado. Vi da janela quando ele desceu do carro, de cabeça baixa, puxado quase à força por uma senhora de semblante severo, uma advogada de família, conhecida por lidar com processos de divórcio complicados. Eu já esperava por aquilo. Quando o interfone tocou, e o porteiro avisou que Henrique e uma advogada estavam ali querendo falar comigo, apenas sorri. Peguei a pasta de documentos que eu mesma havia preparado dias antes. Pode mandar subir, respondi, sentando-me no sofá com a mesma tranquilidade de quem assiste à queda de um império. Eles entraram, Henrique olhando para o chão, a advogada falando pelos dois. Senhora Amanda, ela começou, formal, viemos propor um acordo para o encerramento amigável do casamento. Assenti, gentil. Claro, estou ansiosa para resolver isso, respondi, entregando a pasta a ela. Enquanto ela lia, a expressão no rosto dela mudou da formalidade para o choque.
Dentro da pasta havia provas documentadas da traição, vídeos de vigilância legalmente captados, cópias de mensagens trocadas entre Henrique e Natália, uma lista de bens adquiridos antes do casamento, todos no meu nome. E, por fim, uma proposta irrecusável: ele sairia sem um centavo. Se não aceitasse, eu levaria o caso à justiça, com direito a danos morais, imagem pública destruída e exposição nos meios que ele mais prezava. A advogada virou-se para Henrique e murmurou, seca: "Você vai aceitar." Ele empalideceu. Tentou balbuciar alguma coisa, mas o olhar assassino da advogada o silenciou. Assinou. Sem discutir. Sem olhar para mim. E eu soube, ali, naquele instante, que eu havia vencido aquela guerra. Mas a batalha? A verdadeira batalha ainda estava prestes a começar. Eu não queria apenas que Henrique perdesse. Eu queria que ele lembrasse, todos os dias da vida dele, que perdeu para mim. E a próxima parte do meu plano garantiria exatamente isso. Depois que Henrique assinou os papéis, eu pensei que ele desapareceria. Seria o lógico. Mas nada na história de Henrique tinha sido lógico até agora. 3 dias após a assinatura, eu soube, pelas redes sociais, que ele tentava reconstruir sua imagem. Vídeos editados, fotos falsas, postagens forçadas de superação. Ele sorria em cada foto como se ainda tivesse controle sobre alguma coisa, como se pudesse fingir para o mundo que nada o havia abalado. Era patético. E pior, perigoso. Homens como Henrique não o aceitavam perder. Eles inventavam uma nova narrativa. E eu não permitiria que ele escrevesse essa história sozinho. Planejei com precisão cirúrgica a próxima etapa. Entrei em contato com um velho conhecido que administrava eventos corporativos importantes. Propus algo simples: patrocinar discretamente uma palestra motivacional em um dos congressos mais respeitados da cidade. Tema: integridade no ambiente de trabalho, uma escolha diária. Ironicamente perfeito. E o palestrante? Henrique, claro. Ele mesmo havia se inscrito meses antes, tentando se promover. Eu banquei o patrocínio sem que ele soubesse. Fiz questão de assegurar que seu nome estivesse no topo da programação. Que ele fosse a atração principal do encerramento. A armadilha estava armada. No grande dia, vesti-me para matar, vestido preto, salto alto, batom vermelho. A sala de eventos estava lotada. Empresários, advogados, representantes de grandes marcas. Todos reunidos para ouvir sobre a integridade. Eu sentei-me discretamente na segunda fileira, de frente para o palco. Quando Henrique entrou, todo arrumado em um terno novo que mal disfarçava a magreza adquirida nas últimas semanas, ouvi suspiros de admiração ao meu redor. As pessoas ainda viam nele o homem que ele projetava. Sorri. Sabia que, em minutos, isso mudaria. A palestra começou. Henrique falava com aquela eloquência ensaiada, aquela falsa segurança que sempre mascarou sua mediocridade. Discorreu sobre valores, ética, confiança. Cada palavra saía da sua boca como um insulto pessoal. Quando ele terminou, foi aplaudido. E, nesse exato momento, o telão atrás dele, conectado à apresentação, piscou. Uma nova imagem surgiu. Henrique, agarrado a Natália, no meu apartamento. Beijos, risos, gemidos abafados. Um vídeo de 30 segundos. Nada mais. O suficiente. O salão mergulhou num silêncio mortal. Eu observei, imóvel, enquanto Henrique se virava lentamente e encarava a própria desgraça em tamanho gigante. As risadas começaram baixas. Rápidas. Depois vieram os murmúrios. Os celulares erguidos. As gravações. O escândalo estava feito. O homem que pregava a moralidade estava, ali, exposto em sua hipocrisia mais suja. Henrique tentou desligar o projetor, gritar algo, explicar-se, mas era inútil. A reputação dele desmoronava diante de todos. E eu? Eu apenas cruzei as pernas e observei. Quando finalmente conseguiu fugir do palco, ele correu para a saída como um rato encurralado. Eu saí logo depois, passos firmes, sem olhar para trás. Naquela noite, Henrique me ligou dezenas de vezes.
De novo. Eu já esperava. Só que agora, a diferença era brutal. Ele não implorava mais por amor ou perdão. Implorava por esquecimento. Amanda, por favor, você já ganhou. Já me destruiu. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais nada. Por favor? Suas palavras eram entrecortadas por soluços desesperados. Era uma música para os meus ouvidos. Mas não era o suficiente. Não ainda. Dias depois, uma amiga em comum, ou melhor, uma ex-amiga, que sempre foi mais amiga dele do que minha, tentou interceder. Marcamos um encontro em um restaurante discreto. Ela chegou toda nervosa, olhando para os lados, como se estivéssemos envolvidas em algum tipo de crime. Amanda, ela começou, ajeitando a bolsa no colo. O que você está fazendo com ele é cruel. Cruel. Eu ri. Alto. Cruel, repeti, saboreando a palavra. Você sabe o que é cruel, Mariana? Cruel é ser traída na sua própria casa. Cruel é ver alguém destruir tudo que você construiu e ainda querer posar de vítima. Cruel é ser feita de idiota por anos enquanto todos sabiam, menos você. Ela abriu a boca para responder, mas eu ergui a mão, cortando-a. Eu não estou sendo cruel, continuei, minha voz tão fria que senti até o garçom encolher-se à distância. Estou sendo justa. Levantei-me, joguei algumas notas sobre a mesa e a deixei ali, boquiaberta. Eu não devia mais nada a ninguém. Na semana seguinte, Henrique foi demitido. O vídeo, é claro, vazou para o RH da empresa onde ele trabalhava. A reputação pública conta. E escândalos morais não são bons para negócios. Sem emprego, sem herança, sem amigos, Henrique tornou-se um espectro. Soube que ele se mudou para uma kitnet decadente na periferia da cidade. Um apartamento mofado, minúsculo, com paredes descascando. Um lugar que refletia exatamente quem ele era, aparência deteriorada, essência podre. Parte de mim, a parte que ainda tinha um resquício de humanidade, quase sentiu pena. Quase. Mas então me lembrei de todas as vezes que ele usou palavras como punhais disfarçados de elogios. De todas as vezes que ele sorriu para mim sabendo que, no fundo, estava me traindo. E a pena evaporou. Certa noite, enquanto jantava em meu novo apartamento, mais leve, mais silencioso, mais meu do que nunca, recebi uma última mensagem dele. Uma só palavra. Desculpa. Não respondi. Nunca responderia. Porque a verdadeira resposta já estava dada, cada lágrima que ele derramava, cada noite solitária, cada rejeição social, tudo isso era a resposta viva que eu deixei. A cicatriz eterna. E o mais doce de tudo, ele sabia que nunca seria esquecido. Cada pessoa que o olhasse, cada mão que hesitasse em cumprimentá-lo, cada sussurro pelas costas dele, tudo seria um lembrete constante da mulher que ele subestimou. E venceu. O tempo passou. Reconstruí minha vida. De forma sólida. De forma verdadeira. Não mais construindo castelos de areia sobre mentiras. Mas alicerces de concreto sobre verdades. Henrique, por outro lado, virou sombra. Eco. Um aviso ambulante para quem ousasse me subestimar de novo. E, olhando para tudo que eu fiz, para cada passo da minha vingança, para cada humilhação que devolvi com juros, posso dizer, sem culpa. Eu faria tudo de novo. Exatamente igual. Porque às vezes, a justiça não é algo que se recebe. É algo que se toma. Com sangue frio. Com estratégia. E com um sorriso nos lábios. O que poucos entendem é que, para destruir alguém de verdade, não basta tirar tudo que ele tem. É preciso tirar o que ele acredita ser. Henrique sempre se viu como invencível. Um conquistador nato. Alguém destinado a ser admirado. Enquanto restasse uma fagulha dessa ilusão dentro dele, meu trabalho não estaria completo. Eu precisava esmagá-la. E, como em todo grande espetáculo, a última apresentação precisava ser a mais impactante. 2 meses depois do escândalo da palestra, recebi uma mensagem inesperada. Era Natália. A amante. A cúmplice. A destruidora de lares que agora, aparentemente, sentia-se abandonada.
Sua mensagem era curta e amarga. Se quiser saber onde ele está agora, me liga. Eu sorri. Natália, que fora usada e descartada tão rapidamente quanto um papel velho, agora queria vingança também. Mas ela não entendia, eu não precisava da ajuda dela. Eu já sabia onde Henrique estava. Por isso, ignorei a ligação. Em vez disso, preparei a última parte do meu plano com ainda mais cuidado. Sabia que, naquela época do ano, ocorreria a cerimônia de premiação da empresa onde Henrique trabalhava antes de ser demitido, um evento enorme, transmitido ao vivo para toda a cidade. E sabia que, apesar do escândalo, ele tentaria aparecer lá. Nem que fosse como convidado de algum conhecido piedoso. A necessidade de se mostrar, de fingir relevância, era mais forte do que a vergonha. Eu só precisava dar a ele a oportunidade. Enviei, de maneira anônima, um convite VIP para o evento. Assinado, é claro, com o nome do antigo diretor, como se fosse uma reconciliação secreta. Henrique mordeu a isca. No dia da cerimônia, vesti-me para matar de novo. Um vestido vermelho profundo, tão impactante quanto um golpe no estômago. Salto agulha. Brincos discretos, mas caros. Eu queria que ele me visse. Queria que ele entendesse, com cada fibra do seu ser, que ele havia perdido para sempre a mulher que poderia ter tido e que agora brilhava sozinha. Entrei no salão principal pouco antes do início da premiação. A iluminação baixa, as mesas elegantemente decoradas, os flashes das câmeras, tudo compunha um cenário perfeito. Henrique estava lá. Sozinho. Pálido. Com um terno barato que não escondia seu declínio físico. Quando me viu, seus olhos se arregalaram. Ele deu meio passo na minha direção, mas a multidão entre nós pareceu crescer como um oceano intransponível. Eu não me movi. Eu queria que ele atravessasse aquele deserto. Que sentisse cada passo como uma punição. Mas não foi preciso. A cerimônia começou. No meio do evento, anunciaram uma homenagem surpresa, a revelação do ano. O auditório aplaudiu enquanto o telão se acendia para mostrar a lista negra. O vídeo projetado era um compilado de casos de condutas antiéticas, fraudes, traições empresariais e no meio deles, entre gigantes da corrupção, aparecia a imagem de Henrique. Congelada. Estampada. E abaixo dela, a palavra. Vergonha corporativa. O salão inteiro prendeu a respiração. Eu pude ver, claramente, o momento em que Henrique desmoronou. Seus ombros caíram. Seu rosto perdeu toda a cor. Seus joelhos vacilaram. Ele virou-se e saiu correndo do salão, esbarrando em cadeiras, tropeçando nas próprias pernas, enquanto a plateia cochichava, gravava, apontava. A destruição dele agora era irreversível. E pública. Exatamente como eu planejava. Naquela noite, dormi profundamente. Sonhei com o mar. Com liberdade. Com a leveza de quem sabe que fechou um ciclo com perfeição cirúrgica. Henrique? Henrique virou história. Um sussurro amargo. Uma advertência para outros: nunca traia alguém que construiu o próprio império com as próprias mãos. Semanas depois, enquanto tomava um café numa confeitaria elegante, encontrei Dona Carmen, mãe de Henrique, por acaso. Ela hesitou ao me ver. Depois, se aproximou. Amanda, disse, a voz embargada. Eu só queria dizer, obrigada. Levantei uma sobrancelha, surpresa. Ela respirou fundo. Você abriu meus olhos. Durante anos, fingimos não ver o que o Henrique era. Você mostrou a verdade. Dói. Mas é a verdade. Assenti, sem saber exatamente o que dizer. Por fim, ela sorriu tristemente. Espero que você seja muito feliz. Você merece. Fiquei olhando enquanto ela se afastava, curvada pelo peso de anos de negação. E, pela primeira vez, senti algo diferente em relação àquela família, pena. Não pena de Henrique. Mas pena das pessoas que foram cegadas por ele. Hoje, meses depois, vivo uma vida que é só minha. Construir um lar novo. Reergui meus sonhos. E, mais do que tudo, reconstruí a mim mesma. Sem pressa. Sem medo.
Sem concessões. De Henrique, restaram apenas notícias esporádicas, empregos breves, fracassos constantes, tentativas patéticas de reconstruir uma reputação que nunca teve base. Eu nunca mais o vi pessoalmente. Nunca mais ouvi sua voz. E não sinto falta. Porque no final das contas, o que perdi nunca foi amor. Foi apenas a ilusão dele. E, para mim, isso não vale absolutamente nada. As pessoas sempre dizem que a vingança não traz paz. Elas estão erradas. Vingança, quando feita com inteligência e justiça, traz, sim, paz. Traz liberdade. Traz redenção. E, acima de tudo, traz a certeza de que você não foi vítima. Você foi vencedora. Eu fui vencedora. E a história dele? A história dele é apenas isso agora. Uma lição. Um lembrete. E nada mais. Algumas cicatrizes nunca desaparecem. Mas, às vezes, elas se transformam em medalhas. Hoje, enquanto caminho pelas ruas tranquilas do meu novo bairro, sinto o peso da liberdade em cada passo. Um peso diferente daquele que carreguei durante anos ao lado de Henrique, não o fardo da submissão, da traição silenciosa, da humilhação engolida a seco. Mas o peso da escolha. O peso da vitória. E é um peso que carrego com orgulho. Depois daquela última noite, depois da exposição final que sepultou Henrique para sempre, eu me dei um presente. Comprei um novo apartamento. Maior. Mais iluminado. Mais meu. Cada detalhe dele foi escolhido por mim. Cada móvel, cada quadro, cada almofada refletia quem eu era agora, uma mulher que, mesmo tendo sido quebrada, não permitiu que as rachaduras a definissem. Na parede da sala, pendurei uma frase que li em um livro antigo e que nunca mais esqueci. Queime pontes. Elas só levam de volta para lugares que nunca mais devem ser revisitados. E foi exatamente isso que eu fiz. Nos primeiros meses, ainda ouvi falar de Henrique. Soube que ele tentava se reinventar como um consultor de imagem. Uma ironia tão absurda que quase me arrancou uma risada. Mas ninguém queria associar seu nome a um homem que se tornará sinônimo de hipocrisia pública. Empresas recusaram-no. Amigos antigos evitavam-no. Familiares fingiam não conhecê-lo. Ele havia se tornado aquilo que mais temia, invisível. Um espectro de si mesmo. E eu? Eu não perdi um segundo sequer sentindo pena. Aprendi, da forma mais dura possível, que algumas pessoas não merecem a nossa compaixão. Merecem o esquecimento. Com o tempo, minha vida floresceu. Consegui uma promoção no trabalho. Voltei a estudar. Fiz novos amigos, pessoas de verdade, sem máscaras ou segundas intenções. Conheci novos lugares, novas culturas e novas possibilidades. Descobri que o mundo era infinitamente maior do que a gaiola dourada onde Henrique tentou me prender. E, mais importante do que tudo, descobri a mim mesma. Uma tarde, sentei-me em um café, um desses lugares pequenos e acolhedores, com cheiro de pão recém-assado e café forte no ar. Abri meu caderno, aquele que eu carregava para anotar ideias, sonhos, planos. E comecei a listar tudo o que eu queria para o meu futuro. Sem limites. Sem amarras. A primeira linha que escrevi foi simples. Nunca mais me diminuir para caber no mundo de alguém. Olhei para aquela frase e senti uma onda de emoção me atravessar. Era isso. Essa era a nova Amanda. Uma mulher que não aceitava migalhas. Uma mulher que não implorava por amor. Uma mulher que sabia que, antes de qualquer outro, era preciso amar a si mesma. Henrique tentou me destruir. Tentou me fazer acreditar que eu era pequena, insuficiente, descartável. Mas ele falhou. Porque o que ele esqueceu, o que todos aqueles que nos traem esquecem, é que a dor não nos diminui. Ela nos transforma. Nos fortalece. Nos afia. E, no final, somos nós que escolhemos, seremos vítimas, ou seremos vencedoras. Eu escolhi vencer. Hoje, ao olhar para trás, não sinto mais raiva. Sinto orgulho. Orgulho de não ter permitido que a escuridão dele apagasse a minha luz. Orgulho de ter reconstruído a minha vida, pedaço por pedaço, até ela se tornar ainda mais bonita do que antes.
Orgulho de ter queimado as pontes certas. E de ter seguido em frente sem olhar para trás. O telefone tocou no fim daquela tarde. Era uma amiga nova, daquelas que a vida manda como recompensa depois da tempestade. Amanda, vai ter um evento no Centro Cultural. Arte, música, vinho. Vamos? Sorri. Claro. Me manda o endereço. Desliguei e olhei ao redor. O pôr do sol banhava meu novo lar em tons dourados. Meu coração, pela primeira vez em muito tempo, estava leve. Porque a verdadeira vingança não foi destruir Henrique. Foi me reconstruir. Foi provar, para mim mesma, que a felicidade é a resposta mais estrondosa que existe. E eu estava feliz. Livre. Inteira. E invencível. Às vezes, me perguntam se eu me arrependo. Se eu mudaria algo. Se eu faria diferente. A resposta é simples. Não. Eu não mudaria uma vírgula da minha história. Porque cada passo, cada lágrima, cada cicatriz me trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu deveria estar. Com a cabeça erguida. O coração tranquilo. E o sorriso de quem sabe que, no fim das contas, venceu. Henrique continua por aí. Perdido. Esquecido. Preso em sua própria rede de mentiras e decepções. Às vezes, dizem que ele ainda fala de mim. Que ainda tenta justificar suas falhas, culpar o mundo, culpar os outros. Mas isso já não me importa. A minha vida segue em frente. Brilhando. Crescendo. Florescendo. E ele? Ele ficou para trás. Onde sempre pertenceu. Naquela noite, no Centro Cultural, enquanto a música preenchia o salão e as luzes dançavam no teto, fechei os olhos e sorri. Era isso. A verdadeira vitória. A verdadeira liberdade. O nome dela? Amanda. O meu nome. O nome de quem foi traída, humilhada, subestimada. E que, ainda assim, levantou-se das cinzas mais forte do que nunca. Porque no final, a história que eu escrevi não foi sobre ele. Foi sobre mim. Sobre a força que ninguém viu. Sobre a coragem que ninguém acreditou. Sobre a mulher que ele tentou destruir. E que ele, como todos os outros, jamais, jamais conseguiu derrubar.